Opa, pessoal, dando continuidade então ao nosso módulo de citologia, a gente vai aprofundar um pouco mais sobre o transporte celular. E bem, do que a gente já viu antes, ele pode ser tendendo ao equilíbrio ou contrário ao equilíbrio. Quando ele tende ao equilíbrio, ele vai ser passivo porque ele não gasta energia. Quando ele tende ao desequilíbrio, ele vai ser ativo porque ele gasta energia. E o que é o equilíbrio? É quando as concentrações tendem a ficar iguais. Ou seja, as quantidades de soluto e solvente vão ficar proporcionais dos dois lados. Por outro lado, quando nós temos o transporte ativo, que ele tende ao desequilíbrio, a gente vai tender a concentrar soluto ou solvente apenas de um dos lados. E ele vai ser ativo justamente porque ele contraria essa tendência natural. Então nós temos a definição de gradiente de concentração como sendo isso. Quer dizer que um meio vai estar mais ou menos concentrado. Então, para dar uns exemplos um pouco mais práticos sobre isso, vamos imaginar que a gente tem aqui o meio A e o meio B. Deixa eu fazer esse primeiro desenho para vocês. A gente tem aqui o lado A e o lado B. Os dois têm aqui dissoluto 10 e 4. Então, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E nosso meio B só vai ter 1, 2, 3, 4. Dissolvente, os dois vão ter a mesma quantidade, 100. Então, quanto seria a concentração? A concentração é essa proporção entre soluto e solvente. Então, seria 10 dividido por 100, que é a mesma coisa que 1 de soluto para cada 10 de solvente, ou seja, 0,1. Já para o meio B, nós teríamos o quê? 4 para 100. Então, seria a mesma coisa que 4 sobre... Desculpa, 4 não. 1 sobre 25, se a gente simplificar também. Seria a mesma coisa que 0,04. Então, o que a gente consegue perceber? Já que a quantidade de soluto é a mesma, de solvente, naturalmente passaria de onde há mais soluto para onde há menos soluto. Então, a tendência é que passe para cá o soluto. Ou o contrário, que o solvente vá de onde tem menos soluto para onde tem mais soluto. Vocês lembram qual que é o nome do transporte do soluto? É a difusão. E do solvente é a osmose. Então, esse fluxo que eu coloquei em verde seria o normal, seria o nosso transporte ativo. A solução seria de onde tem mais soluto para onde tem menos, proporcionalmente, ou seja, do meio mais concentrado para o menos. E a dissolvente seria do meio menos concentrado, que proporcionalmente tem mais solvente, do que o outro. Já o transporte ativo, que seria com gasto de energia, seria justamente o sentido contrário. Isso aqui ficou. A gente estaria captando soluto de onde tem menos para jogar onde tem mais. Tudo bem? Ou passando solvente de onde tem menos também para onde tem mais. Tranquilos? Vamos dar um exemplo. Vamos dar uma olhada num outro exemplo para ver se fica tranquilo ainda. Temos aqui de novo meio A e B. Vamos de novo desenhar A e B. E temos 10 de soluto aqui no meio A. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só 4 no meio B. 1, 2, 3, 4. Mas, de solvente, nós temos 100 aqui e 40 aqui. Então, o que a gente consegue constatar a partir disso? A concentração 10 por 100, se a gente simplificar, vira 1 sobre 10, que é a mesma coisa que 0,1. 4 sobre 40, se a gente simplificar os 2 por 4, também daria 1 sobre 10, que é a mesma coisa que 0,1. Vocês percebem que apesar da quantidade de soluto e da quantidade de solvente serem menores em B, proporcionalmente eles têm a mesma quantidade, que seria a concentração, ou seja, naturalmente os transportes vão acontecer tanto para um lado quanto para o outro, porque não tem nenhuma preferência. Mas basicamente, se entrar alguma coisa em B, vai ter que sair alguma coisa de B e vice-versa com A. Então, se a gente fosse classificar esses dois meios que têm a mesma concentração, eles seriam considerados hiper, hipo ou iso. Se é igual é iso. Então, ambos são isotônicos. Vindo para cá, nosso meio A ele é mais concentrado. Então, ele é hiper. E nosso meio B ele é menos concentrado. Então, ele seria hipo em relação a A. Tudo bem, gente? E aqui no terceiro, nós temos a mesma quantidade de solvente, de soluto, desculpe,
mas temos mais solvente em A do que em B. Onde que vai estar mais concentrado? Então, pelo mesmo cálculo, 1 sobre 10 aqui, nós teríamos 0,1. Nesse outro, nós teríamos 1 sobre 4, que seria 0,25. Ou seja, no desenho talvez isso fique bem aparente. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E no outro nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só que esse daqui tem 100 de volume e esse outro só tem 40. Vocês percebem que é muito mais denso, proporcionalmente tem muito mais pontinhos verdes aqui do que em B, do que em A. Então o que é que acontece? A tendência é que o soluto esteja passando do meio mais concentrado, ou seja, onde tem proporcionalmente mais soluto, para onde tem menos. Nosso transporte então seria de A para B em termos de soluto e de B para A em termos de solvente, de A para B. Tranquilo, gente? Ou seja, essa aguinha poderia estar entrando aqui para diluir B, ou esse sal aqui todo, esse nosso soluto, poderia estar entrando para concentrar A. E isso seria o nosso transporte passivo. O ativo seria no caminho contrário. Tranquilo, gente? E o que é que acontece? Quando a gente vai pensar isso dentro de uma célula, comparando ela com o meio, o que vai dar o volume de uma célula é a mesma coisa que o volume de um balão. Só que pense no ar como sendo a água. Se você começa a injetar muito ar, ela incha. Se você tira o ar, ela seca. Então, essencialmente, nós temos 3 estados possíveis para a célula. Ela pode estar estufada, normal ou seca. Tranquilo, gente? Quando ela está estufada, o que é que está acontecendo com ela? Está entrando o quê? Soluto ou solvente? Quem que é o líquido é o solvente. Então, se está entrando solvente, essa célula é mais ou menos concentrada do que o meio. Mais concentrado é onde tem mais soluto, então tem menos solvente. Menos concentrado é onde tem menos soluto, então tem mais solvente. O que é que acontece? Se o solvente normalmente passa de onde tem mais para onde tem menos, a gente sabe que então vai ter mais solvente aqui e menos solvente aqui. Ou seja, menos a nossa célula vai ser mais concentrada, portanto ela está chupando a água para dar conta dessa diferença de concentração. Já uma célula esteja normal, o soluto nem deve estar entrando nem saindo em grandes quantidades dela. Então aqui nós teremos meio. O meio estaria hipo e a célula estaria hiper. Aqui, como não está tendo nada, o que é que está acontecendo? Os dois estão iguais. Então não há nenhuma preferência para a água nem para ela entrar nem para ela sair. Já quando a nossa célula está ficando seca, o que é que está acontecendo? Ela está perdendo água. Se ela está perdendo água, ela está em um meio hiper, que apresenta menos água do que ela, por isso a água sai, e ela é hipo. Por isso que a água vai estar saindo para o nosso solvente. Tudo bem, gente? Tudo tranquilo? E o que é que acontece? Ela consegue inchar, ela consegue desinchar, está tudo tranquilo. Mas eu faço uma pergunta para vocês. Se você pegar um balão, coloca ele dentro de uma garrafa, dentro de uma coisa que dê estrutura para ele, você sopra com muita força, ele consegue inchar além da garrafa? Não. Então, esse tipo de célula que nós estamos falando, se tiver uma parede celular, que é o caso, por exemplo, das plantas, elas têm uma estruturazinha mais bem rígida que fica do lado de fora. Então esse aqui seria o tamanho normal que ela poderia ter. Ela tem como ficar estufada? Não, ela não tem como estufar. Se ela não tem como estufar, o que é que está acontecendo? Tanto no meio hipo quanto no meio iso, ela vai estar do mesmo modo, porque o solvente vai parar de entrar. Por outro lado, quando nós viermos para uma célula que esteja em meio hiper, esse seria, eu vou colocar em verdinho o espaço que ela ocuparia normalmente, mas o que é que vai acontecer? Ela vai começar a descolar, ela vai ficar murchinha. Tudo bem, gente? Então, quando tem parede celular, ela não consegue ficar estufada, ela só fica normal ou seca. E uma pergunta, se você encher muito o balão, muito mesmo, o que é que acontece? Ele
explode. Pode acontecer isso com a célula? Pode. Pode entrar tanta água que ela explode. Mas se aconteceria, por exemplo, uma célula vegetal que tem parede celular? Não, porque ela está protegida. Isso tem nome, gente, porque quase tudo em biologia tem nome. E realmente, como tudo na biologia, tem nome. Vocês repararam que isso aqui está deixando solto? Então é como se estivesse tendo uma quebrinha, né? Essa quebrinha a gente vai estar chamando de lise. E foi o que? Foi o citoplasma, por isso, plasmólise. É quase que não cabe, deixa eu escrever desde o começo de novo. Plasmólise. O que é que acontece nela? Ela vai estar colocada no meio hiper e vai perder tanta água que ela vai murchando. Eventualmente ela pode chegar a morrer também. E outro nome que a gente pode dar para isso seria de crenação, que parece drenação, ou seja, a perda. Tudo bem? E ela ficar gordinha, como que a gente chama? Uma coisa gordinha, na biologia a gente chama de túrgida. Então, nós teremos aqui uma célula túrgida. Na verdade, ali em cima, porque ela vai ficar bem inchada. Que é o que ocorre quando ela está no meio hipotônico em relação a ela. Tudo bem, gente? Então, basicamente é isso que eu tinha para falar para vocês sobre essa parte de transporte. Eu espero que vocês tenham entendido. Agora estamos sim habilitados a fazer a nossa primeira lista de estudo em dia. Confiram no exercício aqui embaixo, no nosso link. Eu espero vocês para a nossa próxima aula.